Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se chegue mais que está começando o podcast Aconteceu Comigo, edição 44. Um programa sobre histórias reais, sobre mistérios e eventos paranormais enviados por nossos ouvintes. Eu sou Ira Croft e aqui pertinho da fogueira, a nossa narradora, contadora de histórias, Juliana Ponzilacqua. Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem preparados para passar aquele medinho gostoso, aquele arrepiozinho que começa assim na pontinha do dedo, vai subindo assim no teu braço, aquele que começa na base da espinha, quando você vê, você dá aquele tremelique assim. É isso que a gente quer hoje. E falando em tremelique, e falando em quem gosta, quem chama os tremeliques para ler relatos e chamar o demônio, Rafael Jacaúna. Olá, pessoal, boa noite. E eu não chamo o demônio, eu acuso ele. Se ele é o acusador, eu vou revelar o inimigo aqui para vocês. Ou amigo, depende do seu rolê. Mestre de RPG é outra coisa, né? O roleplay ele é melhor do que a história. E falando em medo, pela primeira vez aqui nesse programa, no cantinho escuro do Aconteceu Comigo, pra tremer também, Adriana Mello. Ai, Jesus. Oi, gente, boa noite, boa noite. E assim, só para vocês imaginarem, eu tô sentadinha aqui, enrolada num cobertor, só a carinha para fora, tremendo toda e pensando, qualquer barulhinho, eu vou agarrar a mão da Ira. Tô morrendo de medo aqui. Agarre mesmo, Drícia, chega e fique aqui pertinho, por isso que a gente fica perto da fogueira, pra se aquecer, mas não é só pra se aquecer do frio, não, é por causa do medo mesmo. Opa! Exatamente. É isso, meu povo. E se você tá chegando só agora, se você nunca ouviu o podcast Aconteceu Comigo, saiba que nele a gente lê histórias, experiências que podem ser sobrenaturais, sem explicações, ou de causos misteriosos que são enviados pelos fãs e pelos nossos ouvintes. Então a gente lê com bastante carinho, comenta e partilha das sensações, o que você ficou, percebendo naquele momento. A gente fala um pouquinho caso a gente tenha algo vivido, algo parecido, mas obviamente a gente faz isso com muito respeito e muito carinho, tá? E com muito carinho e medo, eu vou começar aqui com a primeira história. Quem avisa amigo é. Minha mãe teve uma única experiência considerada por ela sobrenatural, que ocorreu na época que ela estava na faculdade. Ela costumava ser a última na casa e dormir, sempre tarde da noite. Porém, apesar do cansaço acumulado e das poucas horas de sono disponíveis, ela acordou de madrugada, o que, segundo ela, raramente acontecia. Ao abrir os olhos e estranhar que não era de manhã e ainda está escuro, ela lembra de estar descoberta e com muito frio. Foi nesse momento que ela, deitada de lado e virada para a parede, sentiu na beirada do pé da cama, oposta à parede, como se tivesse um peso ali, aquela sensação de alguém sentando. A reação dela foi instantânea, com o coração acelerado e o corpo arrepiado até a nuca. Paralisada pelo medo, ela só pensou em rezar, desesperada. Então, na parte do livrai-os do mal, do terceiro Pai Nosso, ela sentiu aquela parte da cama voltando numa posição normal. Já no dia seguinte, minha avó, ao acordar cedo para fazer café, tomou um susto ao ver minha mãe acordada e a questionou sobre o que tinha acontecido, no que minha mãe respondeu contando a sua experiência. Após tomar seu café e estar preparando para sair, o telefone começou a tocar. Ao atender, minha avó recebeu a notícia de que seu pai estava internado e havia falecido na madrugada. Ao chegar a notícia, minha mãe teve a certeza que seu querido avô tinha vindo se despedir, da forma como ele chamava de neta preferida.
Fofa susto, né? Um fofa susto. Assim, a história dela, ela levou um susto também, né? Ela até soube, né, que foi o avô depois. No caso, a mãe dela, né, que sentiu isso. Mas no início ela também ficou com medo, né, na história. Foi um susto ali também, né? Cara, eu acredito. Uma das coisas que... Eu acredito em muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu acredito bastante é esse negócio de quando as pessoas estão partindo, morrem recente, outras pessoas conseguem, por algum momento, ver, conversar. Eu tenho várias... Tipo, assim, nada de relatos importantes, mas pessoas de falar, não, eu conversei com fulano hoje de manhã, como ele morreu de madrugada, como ele morreu ontem. Isso é uma parada bem comum. Assustador esse negócio. A Ira, que tem cidade... vem de registro, deve ter muitos desses comentários aqui onde eu moro em Belfort Roxo. Isso é comum, sabe? Não, como assim o fulano morreu ontem? Mas eu encontrei com ele ali na padaria hoje cedo. Tipo, como assim? Porque a pessoa estaria mentindo, sabe? Mas isso acontece, às vezes por sonho, mas ao vivo, assim, a pessoa andando na rua vê a outra. Sim, não, você vê, tipo assim, ao vivo mesmo, tem troca de ideia, tem gente que fala com a pessoa, tem uma... Se fosse a visão de um fantasma, tipo que nem filme transparente, brilhoso, alguma coisa, a pessoa iria perceber, mas não, você viu como se fosse alguém de carne e osso ali, você tem uma interação, há uma troca, gente. Eu acho engraçado, né, que como a Ira falou mesmo, né, são histórias aqui pra gente passar medinho junto, né, pra gente se assombrar com as histórias e também pra gente se emocionar, né, porque essa história aqui eu tô ouvindo e meu coração tá fazendo tu, porque isso aconteceu comigo e aconteceu esse ano, algo extremamente parecido. Eu vou contar assim rapidinho. A minha mãe, ela estava doente há muito, muito tempo, com Alzheimer já 8 anos mais ou menos. Então, ela estava naquela fase do Alzheimer que estabiliza. A pessoa não melhora, não piora. E já numa casa de repouso há muitos anos, era um quadro bem difícil, bem difícil. Então, até por ser um quadro difícil e que não tinha alteração, meu namorado, obviamente, né, já tinha visitado ela, já conhecia a situação, etc. Mas é um assunto que eu evitava conversar sobre, porque sempre doía, né? E no começo desse ano, ele veio me visitar e a gente estava passeando, a gente foi num parque, sentamos no parque assim, começamos a conversar, e aí veio umas crianças assim, estavam pertinho da gente, começaram a brincar, e eu, do nada, virei para ele e comecei a contar histórias da minha infância com a minha mãe. E eu comecei a falar da minha mãe, como a gente era próxima, depois na minha vida adulta, quando eu divorciei, como a gente ficou amiga mesmo, de se falar todo dia, de toda vez que eu tinha um problema eu ligar para ela, ela sempre ter um conselho amigo, sabe? Do nada. E eu comecei assim, num espaço de 5 minutos eu comecei a contar para o meu namorado só histórias de lembrança de infância, adolescência e vida adulta, de como a minha mãe mudou a minha vida e como ela era a minha melhor amiga, sabe? E comecei a chorar assim, ele pegou na minha mão e falou: Dri, fique em paz, sua mãe tá bem cuidada. Por que você tá assim? E eu virei para ele, eu falei: eu não sei por que eu tô assim. Ele me abraçou e falou assim: olha, importante que sua mãe está bem cuidada, e eu tenho certeza que mesmo no Alzheimer, na doença dela, ela guarda dentro dela essas mesmas memórias boas que você tem dela. Nós voltamos para casa. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou que ela tinha falecido. E eu tenho, para mim, no momento que nós levantamos e voltamos para o apartamento, eu comecei a questionar por que eu tinha sentido aquilo. Porque a sensação é que eu tinha levado um abraço. E foi um abraço que fez a minha memória e toda a minha história junto com a minha mãe. Foi como a sensação de um abraço, algo que me puxou, assim. E eu voltei para o apartamento pensando: meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Quando eu entrei no apartamento, veio a notícia. Então eu tenho no meu coração, assim, bem quentinho e bem guardadinho essa certeza que não sou... Estou falando que eu sou especial, que eu tenho algum dom, nada disso, mas só
E Deus é muito bom, e naquele momento eu quero crer que minha mãe foi lá e me deu um abraço. Claro que você tem um dom. Você tinha um dom, ela tinha um e vocês conectavam. É isso que importa, Adri. Esse é o dom, né? A gente não, nessas horas, né? Eu acho que a gente não fala muito de dom, mas a gente fala o quanto a gente tem histórias ligadas, né? Uns aos outros. Então, com toda certeza, né? Com tudo que... E você reviver essas histórias super bonitas, né? É como se você estivesse reafirmando esses laços, né? Que nunca vão se partir. A real é essa, né? A gente sempre vai lembrar, e eu acho que, assim, a coisa mais bonita que a gente pode fazer pelas pessoas que a gente ama é sempre continuar contando as histórias delas aqui, que é como se a gente fizesse elas um pouquinho imortais, né? Eu acho que eu tenho muito esse lance com a minha avó, por exemplo. Eu sempre conto muito sobre ela, porque eu tenho a impressão de que se eu falar sobre as histórias que a gente viveu, as coisas engraçadas, ou as coisas fofas que a gente viveu junto, eu tenho certeza que ela tá aqui junto, sabe, Dri? Então, isso só reafirma o quanto vocês eram ligadas, e são ligadas, né, ainda. Eu acredito muito nisso, né? Essa coisa de enquanto a gente falar da pessoa e relembrar as histórias assim, a pessoa tá viva ali dentro do coraçãozinho da gente, né? Exato. Tá um pedacinho ali quentinho da pessoa com a gente. Exatamente. Memórias É uma maneira de honrar, né? Também a pessoa, sim, eu sim, acho. sim. Eu acredito 100% nessas despedidas, nisso que o ouvinte contou aqui pra gente, né? Muito obrigada, Edi, por compartilhar algo tão íntimo, tão particular aqui com a gente. E esse programa, né, Ju? Fofossusto, é sempre emocionante. Nossa, todo mundo chora, todo mundo se emociona. Putz, já paguei cada micaço chorando ao vivo lá no Instagram também. Nossa, eu acho que eu vou ter até que avisar, vou colocar aviso no início do programa, gente. Vou ter que avisar. Tudo de gatilho. Muitos fofossustos. Mas a gente sabe que tudo isso a gente fica com saudade, né? Porque a gente é assim. A gente tem muita saudade das pessoas que a gente não consegue contatar todo dia. Mas eu acho que a gente fica com o coração muito quentinho também. A gente revive esse tipo de coisa, né? Parece que preenche, né? E é literalmente o que a Adri falou. Parece que tá perto, né? Então é uma forma da gente honrar e fazer essas pessoas imortais, né? Sempre contar essas histórias, assim. Até porque se hoje eu desenho e eu trabalho com quadrinhos é por causa da Dona Anice. Olha só. Obrigada. Então eu vou fazer um agradecimento por parte, assim, né? Em público. Muito obrigada, porque, nossa, rapaz. Porque ela que comprava papel, comprava o material e ela falava para mim, filha, se você sonha em trabalhar com quadrinhos e esse é o teu dom, é o que você se realiza fazendo, corre atrás que as coisas acontecem. Assertiva, hein? E ela, ela foi sempre muito, 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 assim, teve sempre do meu lado, me incentivou demais. E é isso, vamos guardar coisas boas, né? E olha essa mulher desenhando, rapaz. Dri, eu vou fazer um convite para você que está assistindo e para você que está ouvindo também. Lá em Registro, no dia de finados, a gente tem uma festa típica japonesa, porque como lá é uma colônia japonesa, e ela é uma festa, tem uma cerimônia religiosa e é uma festa ecumênica também, é uma festa que é uma homenagem aos antepassados. Então é uma homenagem às pessoas lá da nossa região que já partiram. Então a gente acende lanternas, né? Tem as lanternas japonesas e acende a vela, entrega no rio, e é uma coisa simbólica, sabe? É muito bonito. Por causa da pandemia em que teve a quarentena, nesses 2 últimos anos, não teve a cerimônia ali com as pessoas, então eles tiveram que fazer uma adaptação online. Apenas alguns religiosos, né, dentro do budismo, foram até lá, fizeram a cerimônia religiosa e simbolicamente soltaram alguns barquinhos. Mas o que teve de diferente? Desta vez, qualquer pessoa que estiver longe pode comprar o seu barquinho online, sabe? É um preço bem baratinho, é uma coisa muito simbólica, gente. É que nem pipa, sabe? As lanternas japonesas. É muito fácil de se fazer. Então, assim, o dinheiro é para ajudar associações, a Associação Nipônica. E aí, Dri, você pode, tipo assim, você não precisa participar da parte religiosa se você não for o que você acredita. Ou você pode também, e também pode fazer o ato. E aí você compra o seu barquinho e eles colocam o nome da sua mãe pro nome da sua mãe navegar pelo rio. Ah, que bonito. Ai, que lindo!
querer. Se vocês aí que estão ouvindo, e não aqui da mesa, não sei quem já assistiu o Shang-Chi, tem uma hora que eles fazem exatamente isso no filme. E é muito bonito. É verdade! É tão bonito você ver. A Ira postou algumas fotos, inclusive, na rede social, por causa do podcast, né, da Ira e tudo mais, sobre, né, a região. Vamos lá dar uma olhada. É tão bonito ver isso de noite. É uma visão tão bonita de ver as luzinhas, as lampadazinhas no rio. É muito bonito de verdade. É muito emblemático. E olha, e de verdade, gente, pode ser o cético que for, gente, é sério. Realmente, é um negócio tão lindo. A homenagem é tão linda. A energia que tá rolando ali. Não tô nada falando do religioso, gente, só das emoções e das sensações. Sério, às vezes tem, assim, poucos barquinhos, né? Porque, tipo, ele vai se distribuindo pelo rio, né? E o rio é grande. Só que aí você olha de longe, parece que tá cheio, sabe? Tá muito iluminado. É muito emocionante, Adri. E é muito gostoso, como isso que você e a Ju estão falando, sabe? É uma forma de se manter viva a memória das pessoas, dos nossos antepassados, sabe? De lembrar dessas pessoas que um dia elas existiram, um dia elas foram importantes, um dia elas estiveram aqui. Sim, verdade mesmo. Ai, como eu adoro o Mundo Freak, como eu adoro acontecer. Nossa, a participação da Adri hoje já começou, gente. Isso. A gente gosta disso, de trazer emoção. É isso. Esse próximo relato é intitulado A Mão que Toca e foi enviado pelo Arthur. Meu nome é Arthur, eu tenho 24 anos e sou de São Paulo, capital. Há uns anos atrás, quando eu tinha por volta de uns 18, 19 anos, a minha mãe estava na faculdade e tinha uma amiga que era filha de donos de um centro de umbanda aqui na Zona Norte. A minha família é católica e umbandista. Eu cresci como coroinha e frequentando o centro de umbanda. Então eu já estava acostumado com a maioria das coisas que acontecem em centro. Eis que essa amiga nos convida, eu, minha mãe, irmã e pai, a descerem a serra com eles na virada do ano para as festividades de Iemanjá e coisas do tipo. Iríamos apenas como viagem de fim de ano, não participaríamos de nenhum trabalho. Então, obviamente, aceitamos. Como eu sempre gostei muito de ver o caminho feito pelo ônibus, sempre que podia eu me sentava no primeiro banco do ônibus de viagem, aquele do lado direito do motorista, para ter uma visão integral da rodovia. Sentei ali com o meu pai e então iniciou-se a viagem. Saímos por volta de uma meia-noite rumo a Santos. Lá pela metade da viagem, já no meio da serra, eu ouço o pessoal do ônibus que haveria uma parada para uma gira de esquerda, que eu poderia ficar dentro do ônibus se eu quisesse. Como eu nunca tinha ido a uma gira de esquerda, achei que seria interessante ver, né, como seria. O ônibus parou num acostamento muito grande, numa curva, maior do que as rodovias costumam ter, cerca de uns 30 metros para além da rodovia. Andando por ele, eu reparei que aquele local tinha bastante atividade daquele tipo, já que haviam borras de vela pelo chão em alguns desses locais. Antes de começar, uma das moças que ajudavam me falou que eu deveria pedir licença no começo do trabalho, ver de fora sem nunca sair do lugar. Ela ia me colocar lá, as coisas iriam se encerrar e eu ia pedir licença novamente para ir embora. Fiquei parado em pé, um pouco para fora da roda após pedir a tal licença, do lado esquerdo do meu pai, que também desceu comigo e estava lá. Lá pela metade do processo, que para mim pareceu durar cerca de 1 hora mais ou menos, eu sinto uma mão grande. Dava para sentir os dedos. Era muito quente e estava me tocando na altura do meu ombro direito. Como eu estava prestando atenção nos acontecimentos, eu deduzi que era o meu pai e continuei focado na roda. Alguns segundos após sentir esse toque, a mesma mão começa a intensificar a pressão e apertar o meu ombro. Incomodada, eu olhei pro lado, do meu pai para perguntar o que ele estava me apertando tanto. E ao fazer isso, eu vejo meu pai olhando fixamente para a roda, assim como eu, com ambas as mãos ao lado do corpo. Nesse momento, meu corpo gelou completamente, pois eu ainda sentia a mão em mim. Olhei pro meu ombro e não havia nada lá, mas o desconforto continuava. Achei que fosse coisa da minha cabeça, cansaço, enfim, e continuei olhando a gira. Logo depois, eu sinto a mesma mão, que nesse momento já era um incômodo que não dava mais para ignorar, tocar o meu tornozelo direito.
Eu entrei em desespero, pois eu sentia que ambas as mãos me puxavam na direção da mata, para fora do círculo que eu fui instruído a não sair. Tentei evitar demonstrar qualquer coisa, mas internamente era como se rolasse uma luta entre me manter no lugar e as mãos me puxando insistentemente. A moça que me instruiu anteriormente voltou, pediu para seguir a fila e pedir licença, pois a gira estava acabando. Ao tentar andar, eu senti ainda mais forte as mãos me puxando, a ponto de me fazer mancar levemente. Para sair da roda, eu precisei passar por um altar com figuras e velas e ali eu pedi licença. Nesse momento, eu senti que as mãos afrouxaram um pouco e eu me senti aliviado, mas ainda um incômodo, como se eu estivesse usando uma roupa muito apertada. Voltando pro ônibus, eu me sentei ao lado do meu pai no primeiro banco e partimos em viagem novamente. Entretanto, era como se tivesse alguma coisa errada. Eu senti o ar pesado, afundado na poltrona e uma angústia começou a tomar conta de mim. Após alguns minutos seguindo viagem, o ônibus fez uma curva que abria para uma grande reta, descendo a estrada. Assim que fizemos a curva, eu vi ao longe uma figura no meio da estrada, de cabelos longos e camisolão claro. O ônibus continuou acelerando em direção à figura e eu me desesperei, porque o ônibus ia atropelar aquela pessoa. Eu tentei gritar pro motorista, mas foi como se a minha boca não fizesse nenhum som, além de um grunhido muito baixo. Ao meu lado, o meu pai seguia normalmente, olhando a estrada, como se nada tivesse acontecido. No momento em que o ônibus atropelaria a pessoa, nada aconteceu. Foi como se ela tivesse sumido no ar. Nesse exato momento, eu senti uma sensação de paz, de leveza, como se tivesse retirado o peso do mundo das minhas costas. Foi um sentimento tão puro que eu comecei a chorar muito, a ponto de até molhar minha camiseta. O resto da viagem seguiu normalmente e eu não reparei em nada mais estranho. Como explicação, eu contei para uma tia, que sugeriu que talvez eu tenha visto algum tipo de acidente que aconteceu por ali, e por isso senti tudo isso. Caraca! O que vocês acham? Eu estaria vivendo na egrégora como ela vive, porque ela acredita, ela é envolvida, eu estaria morrendo de medo. Aprontei. Eu já ia estar assim, o que eu fiz? Eu aprontei. Eu interpreto muito isso, talvez, como se fosse alguém pedindo ajuda. Não sei. Já que estava ocorrendo uma gira, né, e geralmente as giras, né, também, elas visam acolher não só as pessoas que estão aqui, né, mas todo mundo tá aprendendo, né, até os espíritos que trabalham ali, as entidades. Eu não sei, eu tô pensando, e se ele viu essa pessoa ali no meio da estrada, talvez essa pessoa estivesse pedindo ajuda, e esse era o jeito dela pedir ajuda, tipo, tô aqui, me ajuda, me tira daqui, né, faz com que eu vá junto, né, não sei, o que vocês acham? Caraca, eu sei lá, eu pensei que poderia ser alguma coisa dentro do ônibus, não sei, porque ela sentiu dentro do ônibus, depois ela sentiu na gira, aí o negócio ficou mais estranho que ela sentiu na estrada. Começou já no ônibus, não foi? Sim. Antes da gira. Caramba. Exato. É. Isso. Então, de repente, é alguma coisa que já estava ali, né? E eu acho muito interessante essa coisa dele sentir esse contato quente no ombro, depois no tornozelo, e fazer um movimento de levar ele, tirar ele daquela área da gira e levar para o meio do mato. Será que de repente era alguém que queria mostrar alguma coisa, queria que ele percebesse alguma coisa que estava ali, pedindo ajuda mesmo, né? Como a Ju falou. Pode ser. É bem assustador, hein? Nossa, na hora que relata que pegou no tornozelo e segurou com força, nossa, imagina assim, eu me arrepiei, gente. A pessoa chegou a mancar, sabe qual é o negócio? Quer Tava dizer que agarrada segurou, ali. exatamente. Eu sei lá, eu quebro os joelhos Eu e tinha oro, chamado o pai de santo ali, me ajuda. Sim. Exatamente. Confesso que se eu tô no lugar ali, eu não ia ficar quietinha, não. Na primeira mão do ombro, eu ia falar, gente, olha aqui, ajuda. Não, Ainda mais eu não entendo de nada, assim, tipo, sendo leiga igual eu ia falar, socorro.
Com toda certeza, eu ia, sei lá, eu ia meter um ali, cara, tem alguma coisa estranha aqui comigo, eu ia, sei lá, conversar com o santo, não sei, mas de bobeira eu não ia ficar, eu não ficava nem... E você já tá ali, né, Rafael? Você já tá ali pra isso, ó. O médio que está recebendo, médio, por favor, olha isso aqui no chão, olha aqui. Moço, isso aqui é normal? O que tá pegando aqui? Não tô conseguindo tancar isso aqui, não. Muito isso. É verdade, assim, eu achei assustador, eu fiquei com medo, amigo, né, como que é mesmo, Arthur, nossa, eu fiquei com muito medo por você, viu, muito medo mesmo, mas eu teria pedido ajuda ali, e assim, principalmente, se tem uma coisa que eu sou muito cagona, é levar coisa para casa da rua, entendeu, então, olha... Sei lá, nem que eu nem soubesse o que está acontecendo, nem que eu nem soubesse, entendeu? Porque o Adri falou, eu também não tenho conhecimentos assim, não sou colega, mas não tenho tantos conhecimentos assim. Eu já pediria ajuda para alguém, ó, tá acontecendo um negócio estranho, já me ajuda a fazer um banimento aqui, já tira, sabe, né? Se puder ajudar, a gente ajuda aqui, mas eu não, para não levar para casa, né? Porque você viu que foi no ônibus? Exatamente. Se você tá com essas pessoas que estão preparadas pra isso, já pede ajuda, né? Que aí a pessoa já sabe lidar com isso melhor que você, né? Ele falou que era a primeira vez que ele tava participando de uma coisa do gênero, né? Então já pede ajuda já. De estrada tem muita coisa, né? Pois é, tem muita história, tem muita... Tem mesmo. É bem carregada dependendo do lugar, né? Nossa, muita coisa mesmo. Pois é. Meu relato chama Amiga Imaginária. Meu relato começa alguns anos atrás, quando eu era criança, mais ou menos uns 8 anos, e durante as minhas brincadeiras, além de me entreter com os brinquedos e abusar da minha mente criativa de criança, eu também tinha uma amiga imaginária. Eu sempre brincava com uma menina que se vestia de branco e tinha cabelos loiros, sempre muito quieta, calada. Isso se arrastou até eu deixar de brincar com os brinquedos, me interessando por videogame, ter meus amigos na vida real, etc. Mas mesmo assim, ela não deixou de vir me ver. Ela aparecia no corredor, ela aparecia entre o meu quarto e o quarto dos meus pais, sempre de joelhos e abrindo os braços, me chamando para fazer algo. Ela continuava aparecendo constantemente para mim, até chegar um dia que eu precisei dizer a ela que eu já estava grande demais. Ela me deu tchau, sumiu e eu apaguei. Acordo no outro dia deitado no chão, com a minha mãe me levantando, toda preocupada. Comentei com ela sobre o ocorrido e ela disse que não era para eu ter brigado com essa minha amiga imaginária. E disse que eu deveria rezar por ela e pedir desculpas. Eu fiz isso e deixei para lá. Sim, maninha é católica, mas se aproxima do espiritismo. Em 2007, me mudei para um apartamento novo. E um ano depois, já com os meus 15 anos, comum, num dia qualquer, eu estava ali me entretendo no computador. Eis que do nada, eu sinto alguém me abraçando por trás, cruzando os braços pelo meu pescoço e peito. Senti um calor muito intenso e estranho, porque não havia ninguém me abraçando de fato. Me levantei, mas o calor não passou. Fui até minha mãe e perguntei o que poderia ter sido aquilo. Ela disse que poderia ser alguém que estivesse com saudade de mim. Estranhei porque não conhecia ninguém que pudesse sentir minha falta desse tanto. Fui tomar banho e a sensação passou. Dias passados, desde aquela sensação do abraço, passei o dia brincando com os meus primos pequenos. E durante a madrugada, acordei de repente. Fui para a cozinha e de repente me vi frente a frente com a mesma menina. Dessa vez em pé,
e com os braços estendidos, como se ela estivesse pedindo um abraço meu. Foi então que senti meu corpo ajoelhar. Na verdade, eu acabei caindo de joelhos no chão, a ponto de me machucar, de braços estendidos. Eu era apenas um mero espectador e percebi que não tinha controle nenhum nos meus atos. A menina veio caminhando até mim e me abraçou. Tenho certeza que eu ouvi dizer obrigado em uma voz de menina, não muito aguda e grave, uma voz de criança. E depois disso, eu desmaiei. Acordei com os meus joelhos latejando e sentindo uma tristeza que ardia o peito. Eu chorava, mas de acordo com os meus pais e os meus irmãos, eu não tinha cara de choro. A tristeza era tão grande que parecia que algo tinha sido arrancado de mim. E até hoje eu não sei explicar o motivo de tanta tristeza. Nossa, gente. Que programa Caraca. triste. Triste e assustador, Várias gente. despedidas. A seleção dessas histórias foi que foi, hein? Parabéns, equipe aí que selecionou, hein? De uma forma geral, o que vocês acham de amigos imaginários, assim? Porque é um ponto que eu sempre fico, até onde está a imaginação infantil e até que ponto a criança realmente está vendo uma outra criança ali, a ponto de, como ele, né? Ele sabia exatamente a roupa que ela estava vestindo, ele via os traços da menina, o cabelo, etc. E você vê, ele tinha essa amiga imaginária aos 8 anos e depois acabou encontrando com ela de novo aos 15, né? E aí a gente fica se perguntando quem seria essa menina e se de repente ele já não teria uma história de uma outra vida, enfim. Aí a imaginação da gente vai correndo, né? Cara, por ter filho, né, eu sempre tentei prestar atenção se o Calhau desenvolveria um amigo imaginário e tentar ver em loco, ver ao vivaço, como que isso seria. Mas os amigos imaginários do Calhau são muito imaginários reais, assim, porque ele tem amigo que é o Saitama, ele tem amigo que é o Pikachu, né? E eu pego ele inventa muito paradinhas, assim, tipo, alguém comeu um biscoito. Aí ele, foi o Saitama, e a boca dele tá cheia de farelo de biscoito. Aí eu, filho, que bom, tal. Aí, sabe, sempre uma parada bem assim. Ele não desenvolveu o amigo imaginário. E eu também não lembro de ter. Eu lembro que eu tinha brincadeiras imaginárias com amigos que eu realmente, de fato, imaginava, né? Mas eu não lembro de interagir dessa forma com um suposto amigo imaginário, não. Eu só era imaginativo mesmo. Mas eu acho... Por isso que eu prestei atenção no Calhau, porque eu queria ver como seria alguém realmente sentar e brincar com alguém que não está ali e dizer que tá. Sabe qual é isso? Mas eu não tive essa experiência. Mas eu acho incrível. Eu acredito que tem um dado místico aí, mas eu realmente não tenho muitas opiniões sobre. Até porque eu tenho a sensação, assim, que é aquilo, né? A criança é um serzinho tão puro, assim, tão inocente, tão aberto. Por isso que eu acho que criança, assim, acaba vendo coisa, acaba sentindo muita coisa, né? Que às vezes a gente já adulta não tem mais esse acesso, né? E eu achei interessante que ele contar que ele sentiu o abraço e sentiu calor. É diferente isso, né? Porque geralmente os relatos de alguém, digamos assim, do outro lado, interagindo com a pessoa, ela vai sentir um frio, ela vai sentir um arrepio, né? Aí a gente fica pensando, será que eles tinham algum... Aí, olha, minha mente já está viajando. Será que de repente eles tinham algum tipo de ligação, algo que vem de uma outra vida mesmo? É muito interessante. Pode ser. Eu considero imaginação até me atacar, entendeu? Na hora que começar a me atacar, opa. Se me atacar, eu vou atacar. É que eu lembrei muito da situação, da história lá da boneca, né? Aquela que eu já contei da boneca do Pés Gatos. Mas
o foco não seria boneca, mas o foco eu vou dizer sobre a criança, né? Isso aconteceu com a filha da minha amiga, a filha dela tinha 5 anos na época, e, tipo assim, o relato, quando eu conto, é rapidinho, né? Tipo, 2 minutos, mas isso aconteceu em dias, sabe? Por quê? Porque todo mundo duvida também, todo mundo tem aquilo, nossa, o que que está acontecendo? Aquela criança, sabe? Igual o Rafael estava investigando o filho, aconteceu isso também na época, e eu me lembro disso, porque eu me lembro que, tipo, o irmão da minha amiga já desconfiava, né, no caso da parte sobrenatural, mas na parte psicologicamente, na parte de saúde de criança, a minha amiga também estava investigando e, tipo assim, mesmo que não houvesse, mesmo que a história não acabasse, mesmo que não houvesse o sobrenatural, ainda assim, psicologicamente, lembrei do Maico agora, né, o Maico poderia nos ajudar agora, né, Ju, ainda mais o Maico, que é um psicólogo místico, que ele poderia nos ir, sério, né, tipo, entender isso, porque também tem vários fatores, né? Normalmente pessoas que têm amigos imaginários são crianças sozinhas, criança que não tem irmãos ou não tem várias crianças por perto. Existe uma troca de relação, como acontece com brinquedos também, sabe? Então existe, não vou saber falar isso, gente, nem psicologicamente, muito menos de pedagogia, né? Mas existem estudos de crianças também que desenvolvem isso. Então, mesmo que não fosse, no caso da boneca, né? Não fosse só o sobrenatural, também estava muito estranho ali, sacou? Na história lá. Então, também tem essas relações. Eu achei, assim, um relato também muito triste, gente. Muito triste, assim. Além do susto também, a forma que foi toda a história, né? Tipo, muita tristeza. Me lembrou muito Mansão Bly, sabe? Esse programa tá muito Mansão Bly. Espíritos se resolvendo aqui, espíritos depressivos tendo que resolver coisas, gente. Histórias de espíritos para manter as memórias, olha só, muito Mansão Bly. E ela agradecendo, dizendo obrigado. Ai, meu Deus. Eu achei isso pavoroso, porque nesse momento eu senti medo. Neste momento eu estaria me questionando como você questionou. Em que momento acabou a criatividade e começou outra coisa ali? Pode ser o demônio, mas por que o demônio iria ser amigo da criança? Tem que ver isso aí. Mas eu acho que, no caso, só se for um demônio espião, tá espionando os pais, sabe? Mas enfim, é complicado. Imagina se, em vez de ir embora, o encosto incorporou na criança. Agora ela faz parte de você, colega. Cuidado. Não, mas eu acho que não é não, Rafael, porque não tentou convencer o nosso ouvinte aqui, o Luiz Henrique, o pequeno Luiz Henrique de 8 anos, a fazer nada ruim. Não que ele lembre. Nossa! De repente, você acha que ele incorporou ali, incentivou o Luiz Henrique a fazer coisas erradas e ruins, e depois tirou as memórias. Isso aí. Criança, né? Lembra seletivamente das coisas. Ai, meu Deus, que medo. Sami, a Eterna. Olá, queridos do Mundo Freak Confidencial. Meu nome é Damares Kit, ou Kiri Camargo, e sou uma recém-chegada no mundo do podcast. Quando era criança e morava na casa dos fundos do meu tio-avô, sempre brinquei com uma cachorra, uma Doberman alemã, toda pretinha, chamada Sami. Eu passei pouco tempo naquela casa, cerca de 1 ano e pouco. Minha cama ficava no quarto dos meus avós, pois fui criada por eles. E eu acostumava, na verdade ainda tenho esse problema, a acordar no meio da noite e ter dificuldade para voltar a dormir. Então, caso eu não conseguisse, eu chamava meu avô e ele me colocava na cama deles para que, enfim, dormisse. Uma certa época eu acordava e ficava sentada tomando coragem para chamar meus avós. Isso porque minha avó tinha deixado bem claro que eu era grandinha demais para dormir na cama deles. Já tinha 7 anos. E que meu avô trabalhava muito cedo. Era motorista de ônibus de viagem. Tem que dormir melhor. Caso eu chamasse ele no meio da noite, estaria atrapalhando o sono de todo mundo. Nessas noites, eu ficava ponderando minhas decisões assistindo Sami dormir nos pés do meu avô. Às vezes, ela acordava, me olhava e via aqueles olhos vermelhos brilhantes no meio do escuro e pensava, vou dormir, porque se meu avô levantar, a Sami vai ficar brava, porque meu avô dorme com os pés ali com o cachorro, né? E ela vai rosnar pra mim. Era uma desculpa arranjada pra mim, pra não chamar meus avós
à noite. Depois de alguns anos, estávamos em uma reunião de família, conversando sobre o passado, em especial sobre meu avô, o que meu avô pensaria hoje de mim, com piercing e cabelo colorido. Afinal de contas, ele não era muito aberto. Na verdade, ele era bem restritivo com minha mãe e minhas tias, a ponto de não deixar que elas tivessem cabelo curto. Nisso, minha avó comentou que meu avô odiaria ir na minha casa por conta dos meus 5 gatos. Eu, rebatendo a brincadeira, disse: "Ah, não, agora você vem me dizer que meu avô era um tipo que odeia gatos e ama só cachorros?" E comecei a rir. Minha tia e a avó me olharam com cara de questionamento. Então minha avó disse: "Tá doida, menina? Seu avô detestava bichos." Ah, vai se fuder. É muito boa, essa história é muito boa, gente. Então, soltei minha lembrança de infância. Falei que várias noites eu acordava e via a Sammy nos pés do meu avô. E por isso deixava de acordar ela, porque coloquei na cabeça que a cachorra ia ficar brava. Até falei que ficava assustada com os olhos vermelhos dela. Mas que depois de crescer um pouco mais, me liguei que a cor era culpa de algum reflexo da luz, etc. A cozinha ficou em total silêncio. Todos os meus tios pararam e ficaram olhando para mim, quando minha avó então disse: "Filha, a Sammy nunca nem entrou em casa, quanto mais dormiu nos pés do seu avô. Isso não faz sentido algum." Gelei, principalmente porque o motivo de termos mudado daquela casa foi a morte do meu avô, quando descobriu que tinha câncer e em torno de 6 meses faleceu, o mesmo tempo que eu acredito ter visto a Sammy nos pés dele. O assunto mudou e todos começaram a falar de assombração, etc. Mas aquilo era para mim a pura verdade. Aconteceu sim, não era a única vez. Várias. Aí então, agora com 32 anos de idade, ouvindo o podcast, me deparei com esse animal lendário chamado Barghast. Vocês até dizem que ele aparece nas histórias de Harry Potter. Mas até onde diabos uma criança de 7 anos, há exatos 25 anos atrás, teria esse bicho na imaginação? Vá, é o demônio! Essa aqui é batata! É o demônio, coisa ruim! É o espírito das trevas! Rapaz! Só não é pior porque a Sammy existia, mas ela confundiu na mente dela a Sammy cachorrinha que ficava do lado de fora da casa com o demônio que trouxe o câncer pra vida do avô dela. É, nossa, caralho, puta que pariu, isso aí é de fuder. Esse eu vim chegando, esse E o nome do demônio, Rafa? Sammy ainda. A história começa tão fofinha, enganadora, traiçoeira, é o demônio traiçoeiro. Rafa, imagina você com 7 anos, você tá dormindo assim junto com seu avô, sua avó, você de repente acorda no meio da noite, olha pro cachorro e só vê os 2 olhinhos vermelhos assim, ó, na escuridão. Tá que pariu, me caga bem. Tá louco. Pior que o Yuri falou um negócio certo aqui. Esse monstro tem no D&D. Não é o monstro do Harry Potter, mas o lobo do Harry Potter foi inspirado nesse monstro aí, nesse monstro inglês. Para você, ouvinte, que entende de cultura inglesa, é uma cultura popular inglesa, que eu não sei. Caraca, que história, hein? Que história tensa, maluco. Criança, lembrando de cachorro que não desiste. É foda, maluco. Sim. Imagina a reunião de família. Todo mundo... Rapaz. Nossa. Não, e essa história, pra mim, tipo, ela sai de um ponto e eleva pra outro, porque começou tão fofinha, tão bonitinha. Ai, vai ser um fofo susto, né? Ai, que bonitinha. De repente, pá! Ai, braba, meu Deus. braba. Ju, você que tem as manhas assim, você arriscaria o que poderia ser aqui? Olha, o que me deixou meio assustada foi que ela liga a época que ela via que era cachorra, mas não era cachorra, né? No pé do vô, na época que o vô descobriu que tinha
câncer, né? Isso me deixa meio assustada, talvez, né? Sei lá. Mas enfim, meio estranho, meio esquisito. Mas, ao mesmo tempo, por que ela tava vendo exatamente a cachorrinha, né? Por que era igualzinho a cachorrinha? A diferença era o olho brilhante, né? Então eu fico meio dividida, na real. Será, Ju, que por estar de noite, tá escuro, ela achava que era igual a Sammy, e a criatura, de repente, era até mais robusta. Porque o Doberman é um cachorro, tipo um pincher gigante. Então é um cachorro muito esguio. E será que está deitado, está numa posição... O cachorro, ela só era preto e ela achava que era Sammy. Talvez seja algo mais assim, mas eu acho que era uma visão mais diferente. Não era a mesma coisa, não. Brabo. Ai, que parada. Eu tô muito assustada. Eu não consigo sugerir nada. Não consigo pensar em nada. Porque assim, o que me deixa mais assustada mesmo, que me deixa assim mais horrorizada, aquilo que eu e a Ju já falamos aqui, falamos várias vezes no Aconteceu no Insta, que é aquela coisa da gente ver alguma coisa, ter isso e depois você ter essa dúvida, entendeu? Porque ela viu várias vezes mesmo, e ela tinha como essa cena como crível, como ter acontecido, entendeu? E aí, de repente, você fica naquela dúvida, gente, aconteceu ou não aconteceu? O que aconteceu, sabe? De você ter essa dúvida. Eu achei assustador, gente. E não sei se uma explicação iria me deixar mais tranquila, não. Com mais medo. Pois. Que medo de saber o que era. Noites de terror. É o Diego que mandou este relato para nós, certo? E diz o seguinte: olá pessoal do Mundo Freak, e sim, aconteceu comigo mesmo. Já começa assim o relato. Fui criado por meus avós paternos. Isso que eu vou contar hoje começou a acontecer lá pelos anos de 96, quando eu tinha 9 anos de idade. Uma certa noite, por volta das 9 horas, estávamos na sala vendo TV, apenas nós 3. A casa era toda fechada. As portas e janelas de casa são de ferro e vidro. O vidro é transparente, mas com formas que não deixam de ver algo através, né? A gente consegue ver através desse vidro. Escutamos alguém chamar na porta e era uma voz masculina. A porta da frente, nessa época, dava direto para a rua. O muro estava semi-pronto, não tinha portão ainda. E continuou chamando: Olímpio, Olímpio, que era o nome do meu avô. Eu olhei pro meu avô pálido, minha avó calada. Falei: gente, tem alguém chamando na porta. O meu avô olhou pra mim com uma cara de fúria e disse baixinho: shh, fica calado, nenhuma palavra, assim ele vai embora. Ele caminhou até a TV e desligou tudo. Tudo ficou em silêncio. De fato, assim ocorreu. Quem chamava depois de um tempo, partiu. No entanto, aquela não foi a única noite. Isso se repetiu ao longo dos dias, com alguns intervalos. Certa noite, quem chamava chegou a rodear a casa. Era possível ver o vulto passando pelos vidros. E o tempo foi passando. E a cada dia o meu avô fechava a casa mais cedo. Sempre apagava as luzes e insistia para irmos pra cama. Eu, criança, queria ver TV, né? Era os anos 90, nada muito além disso como diversão. Eu não conseguia entender por que ele me queria tão cedo na cama. Sentia medo de ser alguém perigoso. Mas por que somente à noite? E acima de tudo, por que o meu avô se escondia? Durante o dia, a minha mente infantil parecia evitar pensar naquilo, até o anoitecer inevitável. E a coisa só foi piorando. Pois seja o que for, passou a entrar na casa. Talvez pelo meu medo, ou talvez pelo medo deles em me deixar só no meu quarto, em várias noites eu ia dormir junto dos meus avós. Até a noite em que o chamado aconteceu de dentro de casa. O quarto deles ainda não tinha porta naquela época. Usava-se uma cortina para separar o cômodo. Neste, era bem mais tarde da noite. Eu não sei que horas eram, mas parecia ser o meio da noite quando eu acordei com o chamado: Olímpio! Olímpio! Eu comecei a chorar. O meu avô, falando baixo, ameaçou me bater, tampou a minha boca, só para me fazer ficar calado. A minha avó só rezava. A voz parecia super alta e eu chorei até adormecer. Após esse dia, o meu avô começou a frequentar a igreja e após isso, os chamados noturnos pararam. 4 anos após os acontecimentos, no ano de 2000, eu tinha 13 anos, esse meu avô morreu. Foi o segundo AVC da vida dele. Alguns meses depois da morte dele, ao chegar em casa, sem ser notado pela minha avó e uma tia, eu pude ouvir as duas conversando.
E aí eu fiquei atônito. Parei e escutei tudo com atenção. Elas falavam sobre os acontecimentos de 4 anos atrás. Ela contava pra minha tia tudo o que eu relatei anteriormente. A minha mente parecia um turbilhão ao ouvir, pois os detalhes por mim esquecidos foram todos relembrados. Aquilo tudo que parecia pra mim ter sido um sonho de uma mente pequena, de uma mente de criança, era real. Mas o que confirmou ser sobrenatural foi as palavras finais da minha avó narrando essa história. O que eu vou contar, minha filha, eu nunca contei a ninguém. Quando seu pai saiu de casa, onde ele morava lá na Bahia, alguns anos depois, ele estava em um bar com um amigo. Isso antes dele me conhecer. Quando começou uma briga que terminou tragicamente. Era uma cidade do interior. Anos após a gente casados foi que ele me contou a história. Nesse momento tudo parecia fazer sentido pra mim. O terror do meu avô. O porquê dele não responder ao chamado. O porquê de ser à noite. Tudo clareava na minha mente e o terror tomou conta de mim. Será que estava atrás de vingança? Foram os pensamentos meus naquela hora? Hoje eu creio que não. Que meu avô morreu por ser a hora dele mesmo. Na minha família, apenas a minha tia, minha avó e eu sabemos dessa história. Sendo que as duas não sabem que eu sei. Imagino que nunca contaram para não manchar a imagem do meu pai, né, do avô perante os outros filhos e netos. Eles falam dele com orgulho. Orgulho esse que eu compartilho mesmo com o que sei. Eu quero acreditar que foi um acidente no meio de uma briga de bêbados. Agradeço a vocês por me ouvirem. Isso é quase um desabafo. Muito obrigada. Caraca, Diego. Veio cobrar, né? Veio cobrar, gente. Veio cobrar. Desculpa, Diego, mas ficou bem claro. Ai! Chamou pelo nome até, hein? Isso é um inimigo, né? E, sei lá, eu sou um cara muito fácil de falar que é o demônio. Fica aí pro público. O que vocês acham que chamava o avô? Quem Rafa, que já tava chamando? pensou o demônio na sua janela te chamando pelo nome? Nome lá atrás de você. Eu- ali, Rafael! Eu fico imaginando o que o avô dela fez para o demônio, o espírito, o ser, tá vindo chamando pelo nome, sabe qual é? É pacto que ele tá fugindo? É acordo de outrora? É maldade suprema? Não sei. O que pode ter sido? É um pensamento interessante. O que pode ter rolado pro cara ser cobrado assim? Tretou, né? E tretou e além da treta que narrou, tava até vendo. Mexeu com a Goécia? Ixi. Goetia. O que ele fez? Não sei. Eu não sei, vai saber se de repente no fundo, o avô tinha um sentimento de culpa também muito grande, e esse sentimento de culpa também servia para atrair, né? O que aconteceu ali de repente ele ficava revivendo na cabeça dele o que tinha acontecido naquele bar à noite, algo que tivesse acontecido ali, e aí você junta a culpa de um lado e de repente vingança do outro. Pesado. Pesado. Sim. Pelo nome, gente. Pelo nome. Chamando pelo nome. Mas isso já aconteceu com vocês, assim, de vocês estarem em casa, de repente trabalhando, fazendo alguma coisa, e de repente você fala, opa, peraí, alguém me chamou? Ho, ho! A minha avó falava, ih, estão te chamando lá do outro lado, hein? O que você fez? A minha avó, ela tirava sarro da gente ainda, quando a gente falava, você me chamou? Ela, não. Quem me chamou? Ih, estão te chamando lá do outro lado, hein? O que você fez? Olha, quando eu fui um garoto muito criado em rua, né? Criado em jogar, ficava na rua, até meus 8, 10 anos, ficava muito em rua, tal, aquela coisa de criança que brinca na rua. Aí quem brinca na rua, certeza a Ira brincava bastante na rua, sabe disso. O que acontece? Quando dava certa hora da noite, ou do dia, mas geralmente da noite, a mãe das crianças começa a chamar. Ô, Rafael! Para no portão e chama, grita, alguns pais assoviam, cada um tem o seu sistema. E tinha o seguinte, se você não responde a sua mãe e seu pai na segunda chamada, o negócio começa a ficar tenso e ele vai te constranger na frente dos coleguinhas, ele vai te buscar. Então, quando começava a ficar certa a hora que eu sabia que minha mãe ia me chamar a qualquer momento, todos nós começávamos a ouvir a voz dos nossos pais, no caso da minha mãe, sem ninguém chamar, né? A mente já ficava trabalhando, chamando. Eu até hoje sou assim. Certas horas da noite, desde criança, quando minha mãe era viva, já escutava isso, e agora que ela morreu é mais comum ainda. Eu escuto minha mãe me chamar, parecendo que eu era criança, dá 9h30, 10 horas da noite.
Se eu estiver na rua, eu escuto alguém gritar, Rafael! Aí eu falo, caralho, tá na hora de ir pra casa. Tá na hora de ir pra casa. Ai, meu Deus. Ficou gravado, hein, Rafa? Tá aqui, ó. Que era o medo da vergonha que tu passava de a mãe buscar você na casa do colega. Ih, tua mãe tá aí. E apanhava na frente do colega, da mãe do colega e na rua, hein? A mãe com a chinela na mão e tu passava igual um autorama. Passa! Blau! Eita, corre bem. Ai, eu fiquei pensando nesses momentos, né? E aí, Rafael? A mãe vindo, aí você olha assim de um lado, ou você encara o mistério, é o demônio, ou você vai encarar a mãe vindo com o chinelo? O demônio não é tão ruim quanto minha mãe. Então tinha que estar ali. Você tinha que estar ali, se expor. Agora, o lance é que ela também ouvia, ó, o avô sendo chamado. Então não era uma parada só com o avô. Todo mundo ouvia, velho. Todo mundo ouvia. Poderia ser, sabe o quê? Agora eu vou ser cético pra caralho. Era a segunda família dele. Era a segunda esposa dele. Meu Deus. Que chamava ele. Você quer arrumar treta de família, ou aqueles programas de auditório, ó lá. Ele meteu que era o fantasma, que era o espírito que ia cobrar. Olha, casos de família. Casos de família. Falando nisso, Rafael... Oi. Muito obrigada pela sua participação, porque você sempre abrilhanta esse programa, não só pela frase, pelo seu bordão, mas como pela presença maravilhosa. Rafa, dá suas últimas... E de novo eu vou falar suas últimas palavras, parece que eu vou botar todo mundo no paredão de fuzilamento. Eu vou morrer! Dê sua última mensagem para as pessoas, fale das suas redes sociais, enfim. Gente, vocês querem acompanhar nossos trabalhos aqui, sigam todos nós nas redes sociais, tá? Todos nós. Eu sou facinho de achar, Twitter, Instagram, Jacafreak. E claro, quer ver a minha cara feia ou a bonita, se você gostar da minha cara, da minha voz, quer ouvir minha voz mais vezes do que uma vez por semana ou a cada 15 dias no podcast, vai lá na minha live da Twitch, vai lá, quer ouvir Juliana Ponzilacqua com essa simpatia, essa voz maravilhosa, várias vezes por semana, twitch.tv/jacafreak ou /ponzuzuju, que você vai nos acompanhar, vai trocar ideia, vai conversar com a gente, vai jogar com a gente, vai se divertir e às vezes ficar puto com a gente quando a gente fala bem e mal das coisas. Aparece lá que eu fico bolado, que o pessoal fica, mas eu não tenho idade pra usar a Twitch. Você já morreu? Tá parecendo seu avô velho. Tá parecendo bolsominion que diz que não pode mudar. Eu ofendo mesmo. Ficar nessa aí de, eu não sou jovem pra usar a Twitch. Tá parecendo um boomer. Sai daí, Toma gente. Distraído. Para com isso, pessoal. Para com bobagem. Depois que o fantasma vem cobrar, não sabe por quê, né? Olha aí fica chamando lá na porta, a gente vai ficar lá na sua porta. Ô, pessoal, vai lá na live. Ju, pra Twitch. Né, o que me deixa brabo é quando a pessoa fala assim, eu sou seu grande fã. Não me segue em uma rede social, nunca me deu oi na Twitch. Aí é sacanagem, tô te olhando agora aqui, ó. Ajuda nós, hein? Denúncia. Ira, você tem alguma denúncia a fazer também neste momento? Conte para nós. Aproveitando as denúncias aqui do Rafael, além de seguir a gente nas redes sociais e na Twitch, consuma os nossos produtos, gente. Consuma, escute os podcasts, confira a nossa rede, entendeu? Olha só, não é só mês de novembro, não. Todos os meses estamos todo mundo aí produzindo conteúdo, gente, de segunda a segunda, debaixo de sol a sol, chuva a chuva, vida de peão, gente. Então, dê o seu play, dê o seu check-in, dê a sua raba, não, mentira. Mas se quiser, pode. Maravilhoso. Muito obrigada, Ira. E você, Adri? A gente tratou você adequadamente nessa sua primeira vez de Aconteceu Comigo? Nossa, extremamente bem. Eu queria até falar para os ouvintes imaginarem. Você lembra como é que o Scooby-Doo ficava no colo do Salsicha, tremendo de medo? Eu tô assim no colo da Ira. Eu tô tremendo. Eu sei, meu Deus, eu vou dormir com a luz acesa, Ira. Ilustradores, por favor, você que está ouvindo esse programa e fizer uma arte, marca a gente. Por favor, marque.
Ai, gente, eu adorei participar, adorei as histórias dos ouvintes e todo mundo sabe, desde lá do MDM, eu sou uma mega believer. Eu acredito em tudo, 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 tudo. E ao mesmo tempo que eu sou uma mega believer, eu morro de medo de tudo também. Ouvintes, eu durmo de luz acesa. Aquele abajurzinho, Dri, aquele abajurzinho de criança, você dorme? Sim. Tu é crente mesmo, Indri. Dorme de luz acesa, vai vir da escuridão. Que isso, gente? Que absurdo. Eu sempre morria de medo desde pequena, assim. Mas, Dri, vou te contar a verdade. Vou te contar a verdade. A gente não tem medo de estar sozinho no escuro. Nós temos medo de estar acompanhados no escuro. Pense nisso. Sim. É isso, essa é uma frase. Você, então, ouvinte, fica com essa frase profundíssima de Jacael Rafaúna. E eu também, Juliana Ponzi, vou deixando meu tchauzinho pra vocês. Todo mundo falou pra se seguir nas redes sociais, mas ninguém falou as arrobas, né? Por favor, @jacafreak, @iracroft. Dri, como é que é a sua arroba no Twitter, meu amor? Twitter é Adriana_Melo e Instagram é AdrianaMel0. Muito bem. Adriana Mel. Sigam todo mundo, hein? E o meu é @_Ponzuzu, tá bom? E, obviamente, se você ainda não está seguindo @MundoFreak, tanto no Twitter quanto também lá no Insta, você tá perdendo um monte de conteúdo legal, hein? Vê se não bobeia mais, tá bom? E se você quiser enviar o seu relato, você ficou inspirado ou inspirada para mandar o relato, né? Alguma coisa parecida que aconteceu com você, ou se você sentiu necessidade de dividir com a gente, né? Como o Diego aqui, né? Que foi um desabafo que ele fez. Então você faz o seguinte, escreve um e-mail para contato@mundofreak.com.br e no campo do assunto você coloca o título da sua história e aconteceu comigo. Obviamente que pode ser anônima, mas se você quiser falar o seu nome, a sua cidade, a gente pede por gentileza que você escreva isso e que você também autorize o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou tentar tirar a Adri do colo da Ira, né? Vou oferecer um marshmallow, vamos ver se ela fica com menos medinho, tá, gente? Marshmallow. Tchau, meu povo. Até o próximo Aconteceu Comigo. Tchau.